Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Faz tempo que não fazemos um vídeo aqui e eu trago hoje o LG G Flex. Ele é o topo de linha hoje aqui no Brasil, juntamente com o G2 da empresa, e tem como principal característica o fato de ser flexível, como o próprio nome diz, e também de ter essa curva aí que teoricamente se encaixa no rosto para facilitar a empunhadura dele ali. É um aparelho pequeno, ele tem apenas 8,7 mm de espessura, 160,5 de altura e 81,6 de largura e pesa apenas 177 gramas. Na parte de trás, nós vamos falar mais para frente, ele tem aqui um material que se regenera em alguns arranhões. Em termos de botões, ele só tem o botão traseiro, não tem botões nenhum em volta, e a entrada de cartão de um lado e a entrada do cabo embaixo. A tela dele é uma tela de 6 polegadas, é outro destaque dele, porém com resolução de HD 720 por 1280 pixels, que dá mais ou menos aí 245 ppi de densidade. Isso é pouco se comparado com outros aparelhos aí tops de linha que tem a tela menor e ainda tem resolução Full HD. Acho que foi o único pecado aqui da LG nesse aparelho. A tela dele é uma tela de POLED, ou seja, é uma tela de OLED que nós já conhecemos, mas ao invés de utilizar vidro, utiliza plástico. Aqui vamos testar aqui a flexibilidade dele. Você pode ver que eu vou fazer força aqui nas extremidades, forçando o centro, e ele vai ficar aqui no mesmo ângulo aqui, o ângulo reto. Então ele é flexível, não só a tela, o corpo e também até a bateria também é flexível, que é o único aparelho diferente, não tem outro aparelho que tem essas qualidades hoje no mercado. O fato de regenerar, nós temos teste aqui com alguns arranhões, mas infelizmente arranhões mais fundos, mas não digo tanto. Arranhões que comuns de uso alguns ele não conseguiu recuperar. Então ele recupera apenas aqueles riscos bem leves mesmo. Em termos de software, ele roda o Android, obviamente, né? Ele roda o Android na sua versão 4.2.2 do Jelly Bean. Ele está desatualizado, obviamente, mas a LG ela prometeu atualizar ele. Recentemente a LG começou a atualizar o G2 e esse mês também começou a atualizar até o Optimus G, que é bem mais antigo. Então deve ser questão de tempo até ir atualizar o G Flex. Em termos de aplicativos, ele tem aqueles aplicativos da interface GUI da LG, por exemplo, tem aqui o Quick Note, que vários aparelhos estão utilizando, e você pode fazer notas aí na tela, né, escrevendo com o dedo, apagando, etc. Você tem aqui também um outro app bem interessante, que é o Quick Remote. Vamos utilizar ele aqui, o Quick Remote, como o próprio... Não, antes nós temos o K-Slide, que ele cria mini apps na tela. Você pode ver aqui uma janelinha, por exemplo, com um vídeo. Então você tem aí os vídeos passando, que você faz a tela pequena, e você pode também mudar aí a transparência dela. Então você pode deixar um pouco mais transparente ou mais escuro. Não só vídeos, como também calculadora, internet e outros aplicativos aí. Então é interessante assim que você quer fazer duas funções ao mesmo tempo e não parar a outra. No caso de vídeo, que você pode continuar a utilizar o smartphone e deixar o vídeo rodando aí. Você clicando, você vai para a tela cheia para o player padrão dele, só funciona com o player padrão. E desapertando, você apertando aqui esse ícone, você volta aí para a tela pequena e fica flutuando aí na tela. Outro aplicativo é o Quick Remote, que é um aplicativo bem interessante. Ele é um controle remoto universal. Outros aparelhos possuem sim, mas ele é o mesmo utilizado no G Pro. O que eu achei interessante é o alto número de compatibilidade com aparelhos que esse controle remoto tem. Por exemplo, eu tenho em casa a GVT e ele conseguiu aqui estar cadastrado o decoder da GVT, que outros aparelhos com certeza não tem. Você vai ter que ter aquele método de aprendizagem mais complicado. Então, muito legal. Essa outra função, você divide a tela aqui em duas. Então você pode usar, por exemplo, aqui eu coloquei o Chrome em cima e vou colocar o app do YouTube embaixo. Você vai ter aqui então duas telas no mesmo aparelho. Como ele tem uma tela de 6 polegadas, isso facilita bastante aqui você utilizar o aparelho em duas coisas ao mesmo tempo. Ainda mais se você colocar ele na posição paisagem,
ainda fica bem mais legal de utilizar. E você utiliza aqui como se fosse dois aparelhos. Como ele tem um processamento, um alto poder de processamento, em nenhum momento o aparelho fica lento, pelo contrário, continua funcionando normalmente. Eu testei com vários aplicativos, todos os compatíveis, né, que não dá para fazer com todos os aplicativos, e ficou bem legal aqui. Aplicativos de terceiros não funcionam essa função, somente nos aplicativos pré-estabelecidos aí pela LG na sua interface. E basta você clicar aqui no menuzinho do lado de cada tela, e depois você pede para fechar e continua com o uso normal dele aí. Aqui no modo paisagem dá para notar como fica bem legal a utilização aqui em duas telas, graças ao tamanho, né, desse phablet, né, que nem é mais smartphone, já é um phablet, pois ele tem 6 polegadas aqui o tamanho dele. Outra função aqui é o gerenciamento de aplicativos, gerenciador. Então ele é o padrão daí do Android, um pouco modificado com algumas funções a mais que a LG colocou. Uma outra função é que você pode criar aqui um sistema multitarefa através de como se fosse janelas de uma revista. Você tem que utilizar os 3 dedos, 3 pontos, você escolhe o aplicativo e faz um movimento de swipe para o lado, da direita para a esquerda. O segundo aplicativo já é o Facebook aqui. E o terceiro eu vou escolher, deixa eu ver aqui, o aplicativo de e-mail. Vamos colocar os 3 então. Depois você puxando novamente o swipe do lado contrário, da esquerda para a direita, você vê aqui que ele abre como se fosse aqui 3 páginas aqui, que é um efeito visual bem legal. Mas na prática não agrega muito, porque é a mesma função multitarefa que o Android tem, a mesma funcionalidade. Mas para mostrar aí para os outros fica um efeito interessante. A LG, ela na interface do G Flex, ela deixou um visual bem chapado aqui nas cores. Vocês podem ver que os ícones não têm muitas sombras, seguindo o padrão do Android, principalmente, vamos dizer assim, copiando um pouco o que a Apple já fez com o iOS 7, e depois a Samsung também fez um pouco o TouchWiz. Inclusive o G3, que foi lançado essa semana, ele possui um visual ainda mais chapado, quase sem nenhumas sombras. A câmera dele é uma câmera de 13 megapixels e com o grande diferencial que ele grava vídeos em 4K, então ultrapassou a barreira ali do Full HD, são 4 vezes a resolução do Full HD. Então é uma câmera muito legal aí em gravação em 4K. Vou até que mudar aqui para vídeo, vou colocar aqui para vocês verem a seleção aqui. Vocês podem notar também que tem diversos aplicativos aqui da câmera. A LG é sempre generosa nesse aspecto. E a gravação em 4K é incrível, como fica incrível o tamanho do detalhamento das imagens aí que ele consegue. A câmera frontal é uma câmera de 2.1 megapixels e é bem interessante porque ela grava vídeos em Full HD a 30 frames por segundo. Então é difícil você ver hoje, né, celulares que tem uma câmera frontal tão potente como uma do G Flex aí. Vamos tirar uma foto aqui. A qualidade fotográfica dele é uma qualidade boa. Ela é compatível aí, por exemplo, com o G2. Na realidade, esse aparelho ele compartilha praticamente todo o hardware do G2 e também do Nexus 5, né? Então é um aparelho muito bom. A única diferença aí seria somente a tela dele, que é uma tela maior aí. Que mais? Falando um pouco de hardware, agora nós não comentamos, não detalhamos ainda. Como eu já disse, ele tem o mesmo hardware do G2. O que é? Ele primeiro tem um processador Snapdragon 800, que é quad-core de 2.26 GHz, tem uma CPU Quake 400, ele tem 2 GB de memória RAM e tem uma GPU Adreno 330. Com esse conjunto de hardware, simplesmente não há nada hoje que tenha na Google Play ou qualquer outra loja que o G Flex não seja capaz de rodar. Então, em termos de processamento, você tem ainda uns 2 anos de aparelho que vai aguentar sossegado tranco hoje, poderemos dizer assim. Ele fez no AnTuTu, por exemplo, a pontuação dele foi de 36.029 pontos. Essa pontuação de benchmark, ela é muito alta, inclusive até mais que alguns aparelhos com processador Snapdragon 801, como o Z2, que eu tenho aqui em casa, não fez essa pontuação.
O que contribui com isso é a sua tela também, que é uma tela que gasta menos energia, uma tela com resolução bem menor, então ele consegue atingir essa pontuação no AnTuTu, que é uma pontuação muito boa. Em termos de jogos, eu não vou ficar aqui rodando vários jogos que tem hoje, porque está meio padronizado, então como ele é um aparelho muito potente, não vale a pena ficar mostrando jogos aqui, porque ele roda simplesmente todos os jogos. Então, só coloquei aqui, enquanto eu falo aqui, o Thor, que é um jogo recém-lançado aí, faz alguns meses só, da Gameloft, e ele é um jogo que exige muito processamento, então não é qualquer celular que tem hoje com Android consegue rodar perfeitamente esse jogo. Então, só para vocês terem uma ideia aí de quão potente é esse aparelho na sua tela aí de 6 polegadas. Com certeza você vai conseguir fazer qualquer coisa. Isso não é uma preocupação que o usuário do G-Flex ele vai ter. Em termos de vídeo, ele roda obviamente vídeos em Full HD. Nesse caso aqui é um vídeo em formato matrosca, né, no ponto MKV. Tá gravado em 30 frames. Ele roda perfeitamente aqui o vídeo em Full HD. Testei também alguns arquivos com a 60 frames por segundo, ele também rodou, o player nativo conseguiu rodar. Então nós vemos que o player nativo dele, ele tem aí consegue rodar vários tipos aí de arquivos e talvez nem precise você baixar um player de terceiros aí para rodar vídeo. Esse outro aplicativo aqui, ele que acompanha a curvatura da tela, mas é um aplicativo um pouco sem uso, porque quando você aperta aqui ele vai simplesmente para a galeria nativa, então é só para dar um visual mais bonito aí, para combinar com a tela do G-Flex aí. O player de música é um player bem completo também, não difere de outros players do mercado. Você vai ter aqui suporte para vários tipos de música, ele também tem um equalizador embutido que vai melhorar aí o som, tem suporte a vários tipos de tags, etc. Então é um player bem completo, não tem muito o que falar sobre ele. Então pessoal, esse aqui então é o LG G-Flex. É um aparelho bem caro, ele está com preço bastante elevado, mas para quem quer algo diferente, né, porque nenhum outro aparelho tem as qualidades dele, que ele é único, tanto no quesito flexibilidade, não tem outro aparelho que faça isso, como essa curvatura dele. Então é um aparelho legal de se ter para quem quer algo diferente. Porém, no preço dele já há outros modelos hoje em dia mais potentes que ele, como o Z2 ou o S5, que estão aí para competir com ele. E fique ligado que em breve teremos novos.